Olá, eu sou Jobair Chapachek, médico, geriatra, diretor do Espaço Maturidade, Ciência e Humanismo. Estou aqui hoje para dar sequência ao projeto Blue Age. Nossa aula de hoje será sobre a década do envelhecimento saudável. Essa década, de 2021 a 2030, a qual a Organização Mundial da Saúde concentra seus esforços para atingir o maior número de pessoas com um envelhecimento saudável, ativo. A expectativa de vida aumentando na sociedade, ela traz o envelhecimento populacional. Não é apenas o indivíduo que envelhece, mas também a sociedade. E isso é visto com muito bons olhos por toda a sociedade. Tanto que a expectativa de vida, ela é um dos indicadores usados no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que compara as diversas nações para classificar as nações em mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. Mas se o envelhecimento populacional é algo tão positivo, tão bom, desejável, por que a preocupação da Organização Mundial da Saúde com esse tema? O envelhecimento traz um impacto enorme em todos os setores da sociedade, especialmente na previdência e na saúde. O indivíduo, ao envelhecer, ele traz consigo um aumento da carga de comorbidades, de doenças crônicas degenerativas. E isso pode sobrecarregar todo o sistema. Mas não são só os sistemas que ficam sobrecarregados. A família pode ficar sobrecarregada e o indivíduo também, se tiver um processo de envelhecimento, digamos assim, patológico, mal sucedido, também sofre consequências. Vamos dar um exemplo simples. A família do meu pai nascido em 1930, ele tinha 15 irmãos. Hoje ele tem 90 anos. Eu, nascido na década de 70, tive 8 irmãos. Meu filho, nascido na década de 2000, é filho único. Isso muda completamente a constituição familiar, muda completamente os sistemas de cuidado dentro da família, mexe com o mercado de trabalho, porque a mulher, que naturalmente era a cuidadora, também inserida no mercado de trabalho hoje, tem dificuldades de assumir a função do cuidado. Então, o envelhecimento, o envelhecer, ele é um processo complexo que merece toda a nossa atenção. Então, o envelhecimento populacional ele é caracterizado pela transição demográfica. Na transição demográfica, nós temos inicialmente a redução da mortalidade infantil, que faz com que mais indivíduos atinjam idades avançadas. O segundo componente é a diminuição da fecundidade por mulher, por casal, como já exemplifiquei com o que ocorreu com a minha família ao longo das gerações. E o terceiro componente é o aumento da expectativa de vida da população. Esses três componentes fazem com que a proporção de indivíduos de 0 a 14 anos vá diminuindo e a proporção de pessoas com mais de 60 anos vai aumentando. A clássica pirâmide etária vai se tornando um tonel, um barril, mais alargada, sem uma base ampla. Essa transição demográfica ela traz consigo a transição epidemiológica. Crianças têm um predomínio de doenças agudas, de doenças infecto-contagiosas, doenças respiratórias, intestinais, que são, na maioria das vezes, facilmente resolvidas, são doenças agudas autolimitadas. Idosos possuem doenças crônico-degenerativas, a qual a pessoa vai conviver ao longo da sua vida sob um tratamento para aquele problema. E a tendência de uma queda progressiva da sua capacidade. E isso traz uma consequência muito maior para todos os setores. O terceiro ponto importante no processo de envelhecimento populacional é a velocidade com que isto tem acontecido. Enquanto que as sociedades mais desenvolvidas demoraram séculos para atingir uma expectativa de vida aumentada, os países em desenvolvimento têm conseguido alcançar aumentos expressivos na expectativa de vida, mas ao mesmo tempo sem um desenvolvimento social que
que dê sustentabilidade ao processo, o que faz uma sobrecarga nos sistemas porque ao mesmo tempo convive com as doenças infecto-parasitárias junto com as doenças crônico-degenerativas, convive com as demandas da criança, do adolescente e convive com as demandas do idoso. Então, é por isso que a Organização Mundial da Saúde tem esse olhar para o processo do envelhecimento populacional. Agora, muito interessante que a Organização Mundial da Saúde, apesar desses milhões de idosos e proporções, ela tem um olhar muito humano para cada indivíduo que envelhece. A valorização de cada pessoa, do seu processo de vida, que moldam quem nós somos, que moldam a nossa sociedade. Voltando a um exemplo do histórico da minha família, os primeiros imigrantes que chegaram na década, em torno de 1880 no país, eles vieram com condições muito rudimentares. Vieram para abrir estradas, desbravar. Os meus pais foram para a escola com pés descalços, construindo uma vida a partir do nada. Eu tive uma vida muito mais fácil. O meu filho já tem uma vida muito mais fácil a nível estrutural. E nós precisamos valorizar essas pessoas, valorizar os idosos, porque eles construíram a nossa sociedade e eles merecem ter uma vida com dignidade, com respeito, com valorização. Esse processo precisa acontecer no seio de cada família onde o idoso está inserido. E o que a Organização Mundial da Saúde considera envelhecimento saudável ativo? É basicamente a manutenção da capacidade funcional do indivíduo. Essa capacidade funcional permite que o idoso seja protagonista de sua vida, ou seja, tome as decisões que mais lhe trazem respeito, que mais lhe tragam benefícios. Ele permite a oportunidade de ele ser e fazer o que é melhor para ele. Existem dois termos muito parecidos, hoje se fala muito em estilo de vida. Ter um estilo de vida significa ter uma capacidade de escolha. Por um exemplo, qual estilo de roupa eu vou vestir? Vou vestir uma roupa social, vou vestir uma roupa esportiva, um traje mais despojado. Se eu tenho renda, tenho roupas, tenho capacidade, eu posso escolher qual estilo eu vou vestir. Uma pessoa que tenha só uma roupa, ela não tem estilo, ela tem um modo de se vestir. Assim também é com relação à nossa vida. Se eu tenho uma boa capacidade funcional, eu tenho a capacidade física e mental de decidir o que é melhor para mim, de escolher entre muitas oportunidades. Se eu já não tenho mais capacidade funcional, se eu estou num lar de idoso com uma doença degenerativa, eu tenho um modo de vida, eu não tenho alternativas, eu vou ter que viver daquela maneira que é me imposta. Então, a manutenção da capacidade funcional é o ponto-chave, é o ponto principal para um envelhecimento ativo. E quais são os 3 componentes desse envelhecimento ativo? O primeiro deles é a capacidade intrínseca. O que é essa capacidade? É o conjunto de capacidades físicas e mentais, incluindo as psicológicas, que você tem, o teu bem-estar físico. Mas ele não depende só de você, depende também do ambiente onde você está inserido. O ambiente pode ser mais favorável ou menos favorável a você desempenhar a sua capacidade. E a capacidade funcional, ela é a interação entre a capacidade física e o ambiente onde a pessoa está inserida. Todo o conjunto que está ao entorno do idoso, ele pode ser um facilitador ou um dificultador das capacidades de cada pessoa. E quais seriam os caminhos para construirmos esse envelhecimento ativo?
A Organização Mundial da Saúde enumera 4 grandes áreas. A primeira é a de promover a saúde, a segunda de prevenir doenças, a terceira de manter a capacidade intrínseca e permitir a melhor capacidade funcional. Dentro das áreas de destaque para conseguirmos esse envelhecimento ativo, é preciso mudar a forma como pensamos e agimos em relação ao envelhecimento. Esse é um dos focos principais do caminho para construirmos o envelhecimento ativo. É preciso criar um ambiente favorável que consiga valorizar cada indivíduo idoso. O idoso também precisa se valorizar no seu processo de vida, porque é uma conquista adquirir uma idade avançada. E o segundo caminho para atingirmos esse processo de envelhecimento ativo é o empoderamento, é o conhecimento, é você estar capacitado, é você saber tomar as decisões corretas no seu processo de vida. A Organização Mundial da Saúde, ela cita 4 facilitadores para que conseguimos atingir o envelhecimento ativo. Um deles, o engajamento. O segundo, a capacitação. O terceiro, a inovação. E o quarto, o monitoramento contínuo. Se vocês observarem na nossa primeira aula, são os pilares do projeto Blue Aging. Então, o engajamento ele é fundamental, porque é através dele que nós vamos conhecer a saúde dos idosos e não só a doença dos idosos. Hoje nós temos todo um sistema desenvolvido para conhecer as doenças, mas nós sabemos muito pouco sobre a saúde dos idosos. Como que os longevos ativos conseguiram conquistar esta capacidade mesmo em idades avançadas. E é isso que nós precisamos conhecer. Se esse processo é urgente, nós precisamos acelerar, precisamos engajar, precisamos capacitar e precisamos avaliar. Para isso, precisamos que você compartilhe o projeto Blue Aging. Mas antes de compartilhar, reflita, reveja a aula. Ela é relevante para você? Ela é relevante para a sociedade? Então compartilhe. Vamos crescer juntos. Já deixo um recado aqui para você. Na semana que vem, assistir a aula sobre capacidade funcional, capacidade intrínseca e reserva funcional. É uma aula extremamente prática de como você pode aplicar na sua vida os conceitos que até então temos descrito. Até breve.